Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo entre livros, conversas e café. Hoje, novamente, nós não temos café. Se você viu a resenha anterior, você sabe o porquê. Mas, brincadeiras à parte, hoje eu vou fazer resenha para vocês de 2 livros que eu li no mês de junho, tá? Eu li mais de 2 livros no mês de junho, que eu já fiz a resenha para vocês aí, que foi o Segredos da Longevidade e o Controle Sua Saúde. E tem mais 2 livros que eu li nesse mês de julho, que foi a mesma autora. Eu resolvi fazer o vídeo junto, por quê? Porque é meio que do mesmo. O que trata um livro, meio que trata também o outro. Então, eu resolvi fazer um vídeo com os 2 livros mesmo, porque não teria muita coisa, ia ficar um pouco, talvez, repetitivo, entendeu? Se eu gravasse um vídeo de um livro e depois de outro. Bom, eu comecei lendo esse livro aqui, Orientação da Criança, Como Ensinar Seu Filho no Caminho que Deve Andar, da Ellen White, tá? É um livro que tem 396 páginas. Foi um livro que eu não comecei no início de julho, eu comecei, eu acho que na metade de julho, mais ou menos, mas foi de junho, na verdade, mas foi o livro que eu li. E depois, quando tava faltando 2 dias para acabar julho, eu adicionei esse livro aqui, Fundamentos do Lar Cristão, também, da Ellen White, tá vendo? Só que ele é menorzinho, ele tem 150 páginas. Mas acabou que eu li num dia só, tá? Eu não li no dia que eu peguei para ler, acabei lendo no dia depois, que foi no dia 30. Não lembro que dia que foi que acabou. Não sei se junho acabou no dia 30. Acho que foi 30, se eu não me engano. Mas eu li esse aqui em um dia só. E eu já tinha terminado de ler esse daqui. É por isso que eu tô gravando esse vídeo mostrando os 2. Bom, o que falar desse livro aqui, Orientação da Criança, da Ellen White? É um livro bem interessante, tá? É um livro que vai ensinar como você vai ensinar o seu filho, né? Como você vai educá-lo, criá-lo e tudo mais. Esses livros são cunho completamente espiritual, tá? Então, se você não tem essa visão, ela vai falar já com a visão espiritual, né? Então, se você não tem essa visão, esse livro eu não sei se serviria muito. É só mais para pessoas que têm essa visão mesmo, de querer formar o caráter da criança e tudo mais, e colocar Deus acima de tudo. Então, os perigos que podem ocorrer, né, com o inimigo. Então, assim, é muito legal, eu recomendo a todas as mães ou mulheres, enfim. E também é legal para a própria mulher em si, porque aqui ele também vai falar sobre como ser uma mulher melhor num casamento, né? E para a vida e para a sociedade. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que há necessidade de preparo. Muitos pais acabam colocando o dever de educar os filhos para outras pessoas. E aqui ela vai condenar essa questão, né? Ela vai falar justamente isso. Se você tem um filho, se você tem uma criança, você tem uma responsabilidade que depois Deus vai cobrar de você. Então você precisa dedicar o seu tempo, mesmo que não seja tanto, porque eu trabalho, mesmo assim, se puder reduzir qualquer coisa, reduza o tempo que você tem para poder fazer alguma compra, o tempo que você tem para poder trabalhar, mas não reduz o tempo com a criança, porque vai ter sérios prejuízos depois e muitas crianças crescem de um jeito errado, de um jeito que não agrada a Deus, e isso será cobrado, né, dos pais, principalmente das mães. Vai falar principalmente das mães que tem mais esse dever, assim, com a criança, né?
Então é bem interessante, vai falar sobre a questão da obediência, o autocontrole que você tem que dar para a criança. Eu gostei bastante porque ele não é um livro assim, frufru, sabe? Ai, dê só amor, não. É que ela vai falar, você tem que educar o seu filho, entende? A criança, ela já nasce assim, ela não nasce educada, ela não nasce comportada, ela tem que ser moldada, entendeu? Então vai falar muito sobre isso, vai falar que as crianças, elas testam muito, elas testam você. Então, se elas choram, berram por causa de alguma coisa e você cede, depois vai ser pior. Então fala inclusive sobre isso, que ela sempre vai estar berrando e chorando e tudo mais, ou até pior, se você ficar cedendo o tempo todo. E não é os adultos que têm que fazer os caprichos das crianças, são as crianças que têm que fazer os caprichos do adulto, entendeu? E ela tem que entender isso, mas tudo com uma educação, com amor e com limite. Ela, inclusive, ela não fala para bater nos filhos. Ela, inclusive, fala que se puder evitar bater, seria o melhor. Conversar com a criança, falar o porquê, explicar, ser claro a ela. Por que que isso não pode? Não é só não. Não, porque isso. Não, porque é isso. Entendeu? Colocar limite. E mais importante do que tudo isso, gente, esse livro aqui, ele te prepara como pais. Entende? Então, se você não tem filho, eu sugiro a pessoas que não têm filho ler esse livro para depois ter filho. Ele te prepara como pais, então ele vai falar para você exatamente que você é o exemplo. A criança, não adianta nada você falar uma coisa com a criança e você fazer ao contrário. Entende? Então a criança, ela suga muito. Então fala até mesmo para vocês, um casal em si, se preparar e tirar tudo aquilo que vocês não gostam em você, tudo aquilo que você não gostaria de passar pro seu filho, tirar de você. Porque se o seu filho vê você fazendo alguma coisa, ele vai ver uma hipocrisia na vida, entende? Ele fala assim, mas por que eu não posso fazer e meu pai faz, e minha mãe faz, né? Então isso cria também até um espírito de rebeldia. Então esse livro aqui, ele é super interessante, tá? Eu super recomendo para casal que pensa em ter filho, lê ele, tá? E outra coisa muito importante que ela vai comentar aqui e falar é o seguinte: ela vai falar sobre culto em casa, que é muito importante, sobre momentos, né, em família. Então pega seu filho, sua criança, vão até a natureza, vão num parque, tem esses momentos em família. Faça do culto em casa ser uma coisa boa, sabe? Uma coisa maravilhosa. Vai falar sobre o ensino também na escola, vai falar sobre muita coisa aqui. Esse livro realmente é recheado e eu gostei muito, muito mesmo. Eu fiz até anotações aqui, porque eu gostei bastante, sabe? Fala sobre a ociosidade, seu filho não pode ficar ocioso. Fala sobre trabalho também, que é importante ensinar as crianças desde pequena a te ajudar. Você vai cozinhar? Leva a sua filha junto. Deixa que ela te ajude a cozinhar, entende? Não fica falando que eles estão fazendo errado. Você também tem que ter paciência com as crianças. Então é extremamente, assim, rico, sabe? Extremamente rico. E com certeza eu vou revisitar esse livro. Então fala muita coisa para a mãe, fala para o pai, dá uns alertas, entende? Então eu gosto muito de colocar em cima do livro, lá em cima no rodapé, sobre o que falou basicamente. Eu gosto de fazer isso porque é mais fácil de achar. Então, aqui em cima, tá vendo? Eu sempre escrevo mais ou menos o que fala, se é algo que eu me interesso, pra poder, por exemplo, aqui fala sobre roupa, tá vendo? Coloquei aqui em cima, roupa, vestuário e tudo mais. Então é super interessante este livro, eu super recomendo a leitura dele. Agora, sobre Fundamentos do Lar Cristão, Você Pode Ser Mais Feliz em Família, eu senti que ele é um livro mais para as pessoas que não são casadas ainda. Na verdade, são pessoas que estão namorando ou que estão noivos. Porque aqui também vai falar sobre a escolha do parceiro.
né? Se você escolher mal com quem você vai casar, isso já desanda tudo. Então aqui vai falar sobre julgo desigual, aqui vai falar sobre essa questão de casados, vai falar também sobre a questão de filhos, vai falar sobre a questão de obediência também dos filhos, disciplina, o valor da educação prática, enfim. Uma coisa que é muito importante é que os pais têm que entender, você é o primeiro professor do seu filho, é você primeiro que tem que sair a educação do seu filho para depois você terceirizar, né? Depois você levar ele para a escola e aí o professor vai ser outro professor dele. Então, é muito interessante, tá? Eu gostei aqui de algumas questões, porque eu achei esse livro aqui muito parecido com esse daqui, mas esse aqui ele é mais rico, porque fala só sobre criança, mas eles têm muita coisa repetida. Eu achei que esse livro aqui ele poderia ser menor, porque ele acabou repetindo muita coisa. Esse aqui também, eu senti, sabe, uma leitura meio que enjoativa um pouco, porque ele fala uma coisa e depois fala sobre outra coisa, depois volta no mesmo assunto, então fica uma coisa chata um pouco, sabe? Mas, tirando isso, é um livro muito bom, tá? Aqui vai falar também sobre a questão de TV, televisão para TV assim, né? No caso, na época dela, eram livros. Então, vai falar muito sobre ficção, muito sobre livros ficcionais e tudo mais que faz fugir da realidade. O que eu coloquei aqui como TV, né? Fala sobre evitar o mal, tá? Então, assim, é extremamente interessante esse livro também, tá? Esse aqui ele vai ir para outros aspectos, mas ele vai falar também sobre a questão da família em si. Vai falar o que é o dever de uma mãe, o que é o dever de um pai. Aqui vai falar justamente sobre essa questão que muitas vezes pega muitas mães, né? Reconhecimento. Então, seu marido vai trabalhar, vai sair, é reconhecido, né? Porque ele conseguiu mais dinheiro, porque ele conseguiu fazer uma transação maravilhosa, enfim, o chefe elogia ele, e quando chega em casa não tem ninguém para te elogiar, sendo que você fez tudo, você passou, você cozinhou, você não sei o quê, como se o seu trabalho não fosse tão digno. Mas na verdade, o seu trabalho é o mais digno de todos e você será recompensado lá no final, lá nas mansões celestiais, né? Então, assim, é incrível o poder de uma mãe, o que ela pode fazer num lar, tá? Fala muito sobre isso, para não deixar o lar pesado. E é isso que a mãe faz, ela faz o lar, sabe? O pai constrói a casa, o pai faz a casa e a mãe faz o lar. Então, eu achei isso muito legal, muito interessante. Eu gostei bastante e recomendo, tá? Os 2 livros para vocês. E é isso. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.